te dar uma chave espiritual. Se você quiser escrever e colocar no seu Instagram, para você ficar lembrando, ano a ano, porque ele te lembra, você vai escrever agora. Aquilo que eu ouço determina o que eu vejo, e o que eu vejo determina aonde eu vou, e aonde eu vou determina o que eu possuo. Vocês entenderam aqui a lógica? Isso é uma chave espiritual. Se você entender isso, filho, você vai crescer muito em Cristo Jesus. A luz está brilhando aí? Aleluia. Vocês estão aqui? Então diga amém. Aleluia. Sabe, aquilo que eu ouço vai me fazer enxergar, ter revelação da palavra. Quando eu ouço a mensagem de Cristo, vai me dar revelação da palavra. E quando eu tenho revelação da palavra, eu sou direcionado para onde Deus quer me levar, o que Ele quer me dar. E quando eu estou lá me apropriando, pisando, toda vez que pisar na Bíblia aparece, é para apropriar daquilo que Deus está dando, experimentar daquilo que Deus está dando. E quando eu piso, eu me aproprio de tudo que Deus está me dando, então eu desfruto do Senhor. Então você tem que aprender essa chave espiritual. Você só pode se apropriar se tiver a primeira coisa. Qual que é a primeira coisa? Vamos de novo, irmãos? Qual que é a coisa mais importante? Ouvir a pregação de Cristo. Essa é a coisa mais importante. Amém? E aqui eu vou entrar na palavra. Você quer andar em fé? A fé vem como? Se você ler a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação de Cristos. No original está Cristos, algumas traduções está Deus, mas é a palavra de Cristo que produz fé em você, e faz você andar sobre as águas, sobre as circunstâncias, sobre o dia mau, e permanecer e prevalecer sobre todas elas. Então você tem que aprender a ouvir a mensagem, a sentar-se aqui e ouvir a mensagem, e quando vier luz sobre a sua vida, revelação, quando a ficha cair, você conhece a expressão, a ficha cair? Os goianos conhecem. Nós não usamos orelhão hoje. A ficha aqui é a ficha do orelhão. Quando ela caía, você podia fazer a ligação. O que quer dizer isso? Quando a ficha cair, você pode fazer a oração que liga os céus na terra, e você pode experimentar do milagre de Deus. Você tem que aprender então, na medida que você tem a revelação, a ouvir, você vai ter revelação, seus olhos vão brilhar, você vai se apropriando daquilo que Deus está te dando, amém? Aleluia. Então, o homem que mais andou em fé no Antigo Testamento é o pai da fé, Abraão. Abraão é um tipo de crente, mas por outro lado também a Bíblia mostra que existia outro tipo de crente. O outro tipo de crente é Ló. Eu já preguei essa mensagem aqui algumas vezes, eu vou repeti-la hoje aqui, porque eu creio que o Senhor me direcionou para isso. Sabe, nós vemos na Bíblia, em Gênesis 13, dois tipos de crente: o crente vencedor e o crente derrotado, o crente que anda por fé e o crente que anda por vistas, o crente que depende de Deus e o crente que depende das circunstâncias, que depende do seu esforço, do que ele acha melhor. Os dois são justos, os dois são crentes. Pastor, mas como que Ló é crente, vai morar em Sodoma e Gomorra? Vou te falar, a Bíblia fala que primeiro Abraão ele foi justificado por Deus, através do que? Da fé. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Ele se tornou justo. Só entra no céu quem é justo. Amém? Vamos de novo? Só entra no céu quem é justo. Diga amém. Abraão se tornou justo pelo que ele fez? Foi uma obra que ele realizou? Foi uma moral boa que ele tinha? Um bom caráter que ele tinha? Não. Foi apenas porque ele fez o quê? Creu. Essa é a essência do Evangelho. Você é feito justo diante de Deus apenas por crer na obra de Jesus Cristo, a obra realizada na cruz do Calvário, aonde Ele pagou os seus pecados, aonde Ele comprou você de volta para o Pai, e agora você pertence a Ele. Se você crê que Ele te salvou, você foi feito justo, e Deus só se relaciona com justos. Amém? Então, Abraão era justo, foi feito justo. Isso por meio da fé, é de graça. Não é por obra, para que ninguém se glorie, diz a palavra. É de graça, e é pela fé. Você crê nisso? Porém, por outro lado, a Bíblia diz também que Ló era justo. Nós vemos dois justos, dois crentes, com dois tipos de comportamento contrário. Tem alguma coisa errada. Parece que o pastor de Ló está ensinando alguma coisa errada para ele, e está com comportamento errado.
Porque o pastor de Abraão está ensinando para ele coisas excelentes, ele está tendo um comportamento muito bom, com obras extraordinárias. Eu pergunto para você, ainda hoje há na igreja 2 tipos de crente? Sim. Tem um tipo de crente Abraão e o tipo de crente Ló. Os dois são justos. Pedro, 2 Pedro, diz o seguinte, lá em 2 Pedro, capítulo 2, verso 7, em diante, olha o que Pedro diz a respeito de Ló. Daqui a pouco você vai ver quem que é Ló, se você não conhece ele ainda. Olha, 2 Pedro 2,7, projeta por gentileza. A Bíblia diz o seguinte, e livrou o justo Ló. O que Pedro está chamando Ló, irmãos? Justo. Justo. Afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo, espera ali, já é a segunda vez que Pedro está chamando Ló de quê? Justo. Pelo que este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma o quê? Justa, cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Veja, o contexto aqui é o seguinte, Pedro está falando, enquanto Ló habitava em Sodoma, ele ficava mal com aquele ambiente. Você já foi num ambiente do mundo que você ficou mal? Eu ontem fui, pela segunda vez na minha vida, num jogo de futebol. A primeira foi Goiás e Vasco. O Vasco ganhou, viu, irmãos? A segunda, graças a Deus, eu sou pé quente, foi ontem, fui levar meu filho, para ele ter essa oportunidade, levei meu filho e minha filha, foi Vasco e Inter Miami. O Vasco ganhou 3-0. Cadê os vascaínos aqui? Parece que vocês estão escondidos, irmão. Sejam ousados. Que todo flamenguista se cale nesse lugar. Preste atenção. Aleluia. O irmão da mesa de som é flamenguista, por isso ele fez isso. Ah, irmão, vigia. Vigia. Volta aqui. Olha só. Então, por que eu estava dizendo? Ah, lembrei. Eu estava lá naquele ambiente do mundo. De repente um fala uma bênção de cá, o outro fala outra bênção dali, e estou com os meus filhos naquele ambiente, e eu fico constrangido por eles, e eu falo, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Minha alma está oprimida nesse lugar. E de repente começa uma briga ali embaixo, eu falo, não, mas o que é isso? O que está acontecendo? Eu vim com a minha família aqui, o negócio está sendo transtornado. Então, você percebe que tem ambientes que te falam, não é possível, esse ambiente não é para mim. É ou não é? Já sentiu isso? Aleluia. Então você é crente mesmo. Ló que era justo como você era, também sentia essas coisas. E Pedro está testemunhando a respeito disso, que Ló era justo 3 vezes, falou por 3 vezes que ele era justo. Então Ló era justo? Mas o comportamento dele parecia de justo? Não parecia. Abraão era justo? E as obras que ele realizava, parecia que ele era crente? Mostrava que ele era crente. Então, você percebe que Abraão, que andava por fé, ele não era um crente 007. Você já viu o crente 007? Trabalha 10 anos com as pessoas lá do trabalho. Um dia, aparece um crente lá e ora com as pessoas, aí vai falar para ele, quer receber oração também? Ele fala, não, já sou crente. Mas 10 anos? Você nunca falou de Jesus aqui? Não, é porque eu sou o crente 007. Eu me escondo. Percebe? Que Abraão, por outro lado, era alguém que manifestava o testemunho de Deus na vida dele. Ló, por sua vez, se omitia, se escondia e ia em direção para aquilo que ele achava que era melhor. Nós vemos então 2 tipos de crentes aqui: o crente tipo Ló e o crente tipo Abraão. Pergunta para o vizinho aí, qual tipo de crente você é? A maior característica de Abraão, irmãos, é que Abraão ouviu a Deus. A maior característica de Abraão é que Abraão ouviu a Deus. Ló, por sua vez, não ouviu. Na verdade, ele ouviu de tabela. O que é isso? Deus fala com Abraão, ele faz o quê? Segue Abraão, não segue a voz de Deus. Veja. Eu disse mais cedo para você que aquilo que você ouvir vai definir o quê? Que você vê.
Aquilo que você vê vai definir para onde você, e para onde você vai definir o que você possui. Abraão fez o quê? Ouviu a Deus. Ló, por sua vez, não ouviu a Deus. Teve um certo momento que Abraão e Ló estavam habitando ainda no mesmo lugar, e a Bíblia fala que os pastores de Abraão e os pastores de Ló começaram a ter confusão, briga, intriga de crente. Ninguém vai rir, é uma piada, irmãos, porque na nossa igreja não tem briga de crente, intriga de crente, não tem essas coisas. Isso é lá para fora, outras igrejas, aqui não. Nós somos do povo de Abraão. E aí a Bíblia fala que esses dois grupos começaram a brigar entre eles. Abraão, ao ficar sabendo disso, chamou Ló, falou: Ló, nós não podemos dar um testemunho desse aqui para as nações que estão à nossa volta. Isso é um mau testemunho que nós estamos dando, porque o crente vencedor preocupa com o testemunho que está dando lá no trabalho. Quem vai falar amém, gente? O crente vencedor preocupa com o testemunho que ele dá para os vizinhos. O crente vencedor, ele é preocupado com o testemunho que ele está carregando, que é o testemunho de Cristo. Abraão, então, ele viu aquela confusão e falou: não, para, vamos dar um melhor testemunho aqui. Olha o tanto de vizinho que nós temos, tantas nações que nós temos aqui, eles vão ver a gente brigando e discutindo, que testemunho é esse? Aí a Bíblia disse então que Abraão teve uma direção, e falou para Ló: Ló, escolhe para onde você quer ir. Aonde você for, eu vou na direção contrária. A Bíblia diz então que Ló, ele olhou para as campinas do Jordão, para as campinas de Sodoma, e olhando para as campinas de Sodoma, eram verdinhas. Ele falou: é Deus, só pode ser Deus. Alguém já teve alguma impressão assim também? Só pode ser Deus, porque é verdinho, porque é bom, parece melhor ali. Só que ele está analisando as coisas como? Sem o quê? Vocês estão entendendo? Toda vez que você começa o processo com o ver, você já atrapalhou todo o processo. A Bíblia diz então que ele viu, e com os olhos naturais ele falou: é isso, é de Deus. E começou então aos poucos, não foi de uma vez, aos poucos ele foi armando a sua tenda em direção a Sodoma. Mas eu preciso te contar como que era Sodoma. Sodoma era um local terrível, de grande imoralidade sexual, que mais tarde, inclusive, seria destruído pelo juiz de Deus. Ló foi em direção a quê? Ao juiz de Deus. Ao juiz de Deus, ao lugar da maldição, ao lugar aonde você vai perder a sua família, lugar aonde ele vai perder a esposa mais tarde, e por fim, vai ter um momento terrível em que as filhas vão ter filho com ele. Que cenário terrível. Por outro lado, Abraão, ele escolhe o lugar que Deus tem para ele. De que maneira? Ouvindo a mensagem que Deus tinha para ele. Mas pastor, qual mensagem que Abraão ouviu? Olha só o que diz o texto lá em Gênesis capítulo 13, verso 14. Vocês estão cansados? Não, porque se estiver cansado, sobrecarregado, Jesus disse que ele vai te aliviar aqui agora. Então anima aí na sua cadeira, fala amém. E quem fala amém é porque está já animado pelo Senhor, amém? Olha Gênesis 13 o que diz. Gênesis 13, capítulo 13, verso 14. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, depois de quê? Olha, primeiro ele teve uma direção de Deus, Abraão. Ele falou: separa de Ló. Ele cumpriu a direção de Deus? Depois que ele cumpriu a direção de Deus, Deus falou com ele novamente, e vai dar outra direção para ele. Mas você está percebendo que ele permanece o quê? Ouvindo. Você tem que permanecer o quê na sua vida cristã? Ouvindo o quê? A mensagem do Evangelho. Olha o que o Senhor falou com Abraão. Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos. Ergue os olhos. Você pode erguer seus olhos aí agora? Amém? Ergue os olhos. Desde onde estás para o norte. Norte para cá. Para o sul. Para o oriente. E para o ocidente. Veja. Norte, sul, oriente, obrigado irmão, ocidente.
Se eu for fazer uma trilha com você, eu estou bem guardado. Ele faz trilha com a caminhonete dele. Olha aqui, preste atenção. Qual que é esse sinal aqui, irmãos? Aleluia. O que Deus está falando para Abraão? Olha, levanta os seus olhos e veja a obra da cruz. Olha, veja a obra da cruz. Por quê? Por que é a obra da cruz que você tem que olhar? Porque é nela, Abraão, que está a sua herança. Por que eu tenho que olhar para a obra da cruz? Porque o que Jesus realizou na cruz, é nela que está toda a minha herança. Veja, porque toda essa terra que você vê, toda essa extensão da obra da cruz que você está vendo, eu te darei a ti e a tua descendência. Espera lá, o crente espiritual faz escolhas que influenciam até os filhos, os netos, os bisnetos, os tataranetos e até os filhos espirituais que virão depois, que somos nós. Veja, a decisão de Abraão de ouvir a Deus trouxe uma influência tal, que você está aqui sentado hoje me ouvindo como filho de Abraão, diz as Escrituras. Mas o que ele ouviu? Essa é a parte mais importante. Ele ouviu a mensagem da cruz. Ele ouviu a mensagem do Evangelho, de forma figurada. Ele ouviu essa mensagem que a nós hoje é revelada. Foi revelada a mim e a você. O norte, o sul, o leste, o oeste, aponta para a obra de Jesus na cruz do Calvário, que é a minha e a sua herança, que é dada a nós e não só a nós, é dada também aos nossos descendentes. Fala assim comigo: os meus filhos recebem a herança de Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Então a primeira coisa é erguer os olhos, ouvir, primeira coisa, mas depois erguer os olhos. Por quê? Porque a obra que Jesus fez e realizou é uma alta obra, é colocada em evidência. Todas as vezes que um pastor no púlpito coloca em evidência a obra de Jesus, você vai ter que erguer os olhos. Mas enquanto você ergue os olhos, Deus te dá a revelação de como é a sua herança. Por isso eu fico com o pé atrás em igrejas que não pregam a obra da cruz, não prega a mensagem do Evangelho, porque só através da mensagem do Evangelho você tem herança, libertação, cura. Você pode desfrutar hoje do que Jesus fez para você. Mas se você só recebe isso se você tiver fé, e você só tem fé se você ouvir a mensagem do Evangelho. Se você ouvir mensagens coach, você não vai ter fé, filho. Se você ouvir mensagens que são motivacionais, você não vai ter fé. A única maneira que a fé vem é pelo ouvir a pregação, e a pregação de Cristo. Talvez você vai sentir uma emoção boa ao ouvir uma mensagem motivacional, mas isso não é o Evangelho, isso não produz transformação em você. Amém? Aleluia. Como é que está meu tempo aí, pastor Marcos? Opa, sempre tem irmãos como o Rafael. Sabe, você sabia que você que é um homem da casa, você é o sacerdote da sua casa? O sacerdote da casa, ele está lá para dar direção para a família, você sabia disso? E aqui eu quero falar com os maridos agora. Vocês estão aqui, maridos? Sabe, Abraão, ele era o sacerdote da casa dele, e ele direcionava a família dele para onde Deus havia prometido. Ou seja, ele levava a família dele para a promessa. Ele é o crente espiritual, o crente vencedor, que conduz a casa para a promessa. Por outro lado, nós vemos aqui um outro tipo de crente, que escolhe de acordo com aquilo que acha que é melhor, com aquilo que a calculadora bate a conta, com aquilo que é natural. E aí ele pega e faz o quê? Muda de local apenas pelas circunstâncias. Aqui está dando dinheiro, vamos para lá. Lá no norte está dando dinheiro, vamos para lá. Aí depois lá no sul está melhor, vamos para lá agora. E aí não tem raiz, e não tem raiz, não tem edificação nenhuma, não tem prosperidade nenhuma sobre a vida dessa pessoa. Mas o sacerdote da casa é que define, o sacerdote da casa é que direciona. E aí nós vamos ver então que Ló levou a sua casa para uma cidade de imoralidade sexual terrível. Olha, você que é o sacerdote define para onde você vai levar a sua família, se para a promessa ou para a destruição. Mas é você que define, marido. Não põe a culpa na sua esposa, não põe a culpa nos seus filhos, não põe a culpa nas circunstâncias, porque aonde Deus te colocar ali, Ele vai te dar por herança e vai te prosperar. Então o que você precisa fazer urgente, desesperadamente? Ouvir
Ouvir a mensagem. Eu estou batendo essa tecla com você. Você tem que aprender a ouvir. Porque quando você ouve, você é levado para o lugar que Deus tem para você. Estão comigo, irmãos? Pode dar um glória a Deus. A Bíblia fala que Ló, ele foi morar depois de um tempo, porque ele foi colocando a sua tenda cada vez mais perto, porque o cara que vai para o mundo, ele não vai de uma vez, ele vai aos poucos. Então, ele foi colocando a sua tenda cada vez mais perto de Sodoma, e chegou um dia que ele falou, já estou aqui mesmo, tão perto, eu vou comprar uma casa para mim aqui em Sodoma. E o mover de Deus naquela época era morar em tendas, não em casas. Por que Abraão morava em tendas? Porque ele esperava a cidade edificada por Deus, ou seja, ele expressava a sua fé com as suas atitudes. Já Ló, por sua vez, foi morar lá junto com o povo imoral, que não era o propósito de Deus para a vida dele. Mas enquanto estava lá, a Bíblia fala que Deus ia enviar juízo para aquela cidade. Então, a Bíblia fala que Abraão ficou sabendo disso. Por quê? Porque o crente vencedor, o crente tipo Abraão, fica sabendo antes de Deus fazer. O crente derrotado é surpreendido por aquilo que Deus faz. A Bíblia fala que Abraão intercedeu pelo seu sobrinho, Ló. Você que é um crente vencedor, você tem que aprender a interceder por aqueles irmãos que ainda estão sendo derrotados. Esse é o coração de Abraão. A Bíblia fala então que ele intercedeu, e quando ele intercedeu, Deus enviou anjos a tirar Ló daquela cidade. E quando os anjos chegaram, irmãos, olha aqui para mim. Quando os anjos chegaram, eles falaram: Ló, pega a sua família, todos os seus parentes e saia da cidade. Saia da cidade em direção aos lugares altos. Fala assim comigo, em direção aos lugares altos. Mas o que aconteceu, irmãos? Ele foi falar com seus genros, que estavam prometidos para casar com as suas filhas. Quando ele começou a falar: vamos embora, Deus está mandando a gente sair daqui. Sabe o que os genros falaram? É piada. Ele está fazendo piada conosco, está fazendo um trick, ele está fazendo uma brincadeira conosco. Ele está brincando com a gente. Preste atenção, olha aqui para mim, eu quero falar bem sério com você agora. Se você não fala de Jesus como sacerdote da sua casa, não fala de Jesus para os seus filhos, para a sua esposa, se você não fala de Jesus para onde você está, no dia que você quiser falar, o povo vai achar que você está fazendo o quê? Piada. Ninguém vai dar crédito à sua palavra. Por causa disso, os genros ficaram lá no lugar do juízo e se perderam. Por causa disso também, porque ele não falava da parte de Deus, sua esposa também se perdeu. Você vai ver que o resultado final de Ló é maldição e destruição. O resultado final de Abraão é bênção, multiplicação e apropriação da promessa. Vocês estão comigo, gente? Vamos ficar de pé então. Muitas coisas tenho para falar convosco, mas vós não podeis suportar agora. Porque o tempo se aproxima. Aleluia. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Cadê o pessoal do louvor? Aleluia. Pessoal, um teclado aqui atrás. Alguém? Aleluia. Feche seus olhos, irmãos. Fala para o Senhor agora: Senhor, me faça um crente tipo Abraão. Me ensina a andar nas pisadas de Abraão. Que eu venha caminhar por fé e não por vistas. Que eu venha ter maturidade para ouvir, maturidade para expressar, para viver o que o Senhor tem para mim mediante as tuas promessas. Senhor, libera sobre mim esta unção, libera sobre a minha casa essa direção, me dá ouvidos para ouvir. Peça ao Senhor agora: me dá ouvidos para ouvir, Senhor, me dá ouvidos para ouvir, ouvidos como eruditos para ouvir a tua palavra, boca de sábios para falar da parte do Senhor, olhos para ver o que o Senhor está me dizendo. Oh Senhor, que eu tenha um coração que vá na direção do Senhor, da vontade do Senhor para mim, a ponto de, enquanto eu estar caminhando de acordo com a tua vontade, as promessas que o Senhor tem para mim venham se cumprir. Pai, conduz os meus irmãos, enche-os do teu Espírito Santo,
Que eles possam perceber o Senhor falando com eles hoje aqui. Que eles possam perceber esse ambiente liberado para a ministração da palavra. Que aquilo que eles ouviram, Senhor, possa produzir uma visão espiritual a eles. Não a visão natural de Ló, mas a visão espiritual larga, intensa, que Abraão teve. Da obra da cruz, da obra do Senhor Jesus. E que na medida que eles têm essa visão, eles possam ser conduzidos para viver o Evangelho de Cristo. Enquanto pisam nesse território que o Senhor tem dado a eles, que é a herança deles, eles possam usufruir, experimentar, dia após dia, das bênçãos que o Senhor tem para nós hoje. Pai, guarda os meus irmãos no teu nome. Guarda a família deles. Que cada sacerdote aqui conduza sua casa em direção às promessas. Que cada sacerdote nesse lugar conduza sua casa em direção às promessas. Pai, em nome de Jesus, atrai o coração deles como o Senhor atraiu o de Abraão. Pai, que eles sejam justos, crentes, tipo Abraão, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ainda quero fazer mais uma oração. Talvez você está nos visitando, talvez é a sua primeira vez, ou até mesmo nos vendo pela transmissão da live. Você nunca entregou sua vida para o Senhor Jesus. Agora é um grande dia de oportunidade para você. Muitas vezes a gente pensa: eu tenho que mudar isso primeiro, aí então eu vou me entregar, aí então eu vou para a igreja, aí então eu vou fazer isso. Não, você não tem que mudar nada. A única coisa que você precisa nesse momento é crer que Jesus morreu por você na cruz do Calvário, e receber a oferta que Ele está te fazendo. Qual é essa oferta? Pagar os teus pecados, toda a condenação sobre a sua vida, e te fazer filho de Deus nessa tarde. Se você quer fazer isso, se você quer se entregar ao Senhor nesse grande dia de oportunidade para você, feche os seus olhos agora. Também você vai repetir uma oração comigo. Fala assim: Senhor Jesus, hoje eu me entrego ao Senhor. Senhor Jesus, eu creio que na cruz o Senhor morreu por mim, pagou o preço dos meus pecados, levou a minha maldição, para que hoje eu fosse feito justo, filho de Deus, abençoado. Por causa do teu amor, eu recebo o amor. Por causa do teu perdão, eu recebo perdão. Por causa do teu sangue, eu recebo vida. Senhor Jesus, obrigado. Em nome de Jesus. Amém.